Oiê, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que vocês tenham tido um final de semana bom, início de semana legal. Passando por aqui para a gente poder deixar a nossa mensagem da semana, que tem a ver com amor. Amar é muito bom, né? Amar é muito bom. E às vezes as coisas acontecem na simplicidade. E em falando nessa simplicidade, algo aconteceu e ficou reverberando no meu coração. Eu tenho minha rotina para poder fazer as minhas coisas e sair para o trabalho, e tem alguns dias que isso aconteceu, mas ficou vibrando em mim. Eu me organizei para poder preparar um café para o Alexandre antes de sair pela manhã. Só que assim, a minha organização não ficou tão boa, porque quando eu comecei o processo do café, eu vi que talvez não fosse dar conta, não fosse dar tempo, mas eu queria muito fazer aquilo para ele. Deixar um cafezinho para ele quentinho do jeito que ele gosta, para ele sair para treinar com aquele cafezinho no copo dele. E aí eu botei água para fazer e preparei todo o coador, botei o pó do jeito que ele gosta, canelinha, enfim. Coloquei água para aquecer. E aí eu fiquei pensando, caramba, bem que esse café podia ficar rápido, pronto rápido, bem rapidinho, porque ele vai me enrolar. Mas não adiantava, não tinha como eu acelerar nada ali naquele processo, porque se eu colocasse água de qualquer jeito, talvez não fosse dar o tempo correto para poder passar pelo filtro, ou se eu passasse rápido demais, corria risco de eu derrubar tudo, isso já eu ia ter que ter tempo ainda para poder limpar. Então, não ia dar certo se eu buscasse acelerar esse processo do café. E enquanto eu esperava esse processo acontecer, vinha no meu coração assim: as coisas feitas por amor precisam ter um tempo. As coisas feitas por amor precisam de um tempo. E também vinha no meu coração: por que você não busca desacelerar? Desacelera um pouco. E aquilo ficou no meu coração, eu fiquei pensando. E às vezes isso acontece realmente, né? A gente vive correndo para a gente poder responder uma mensagem, para a gente poder retornar uma ligação, para a gente poder fazer a comida, para poder deixar tudo organizado, porque a gente tem uma agenda fora, a gente tem agenda para poder pegar o filho na escola, de repente levar para uma terapia, para uma atividade extracurricular. A gente tem que correr, a gente vive correndo e às vezes a gente não tem tempo para a gente poder parar e perceber os detalhes que às vezes a gente tem em muitas oportunidades na nossa vida. E aquele café não era só sobre o café que eu queria fazer para o Alexandre, era sobre cuidado, era sobre amor, é sobre lembrança, né? Importância eu queria que tivesse. E eu só queria que ele pudesse ler na minha mensagem do WhatsApp que eu ia deixar para ele, tipo, ó, eu deixei um café para você, mas eu pensei em você antes de sair de casa. Você é importante para mim. E aí eu me perguntei quantas vezes, às vezes a gente precisa desacelerar, mas a gente não tem um start, ou a gente não se percebe que a gente precisa desacelerar e a gente vive naquele looping maluco das nossas agendas do dia a dia o tempo todo. E eu fiquei pensando, Jesus nunca demonstrou seu amor na correria. Ele sempre caminhava, ele parava, ele escutava, ele perguntava, ele sentava à mesa, mesmo sabendo que tinha multidões lá fora ansiosas para ouvi-lo, para receberem uma cura, mas ele sempre tratou as pessoas dando a real importância para cada uma delas, sempre estando ali com presença. E talvez porque o amor não tenha que ter pressa, assim como está escrito aqui em 1 Coríntios, né? Que o amor, no versículo 4, 1 Coríntios 13, versículo 4, o amor é sofredor, ele é benigno, ela não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não se interessa, não se irrita, não suspeita mal,
não trata com injustiça, mas fala com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, assim, aqui está o retrato do amor que Paulo quis deixar para a gente, né, quando ele escreveu. E às vezes as pessoas não precisam de grandes presentes, elas precisam de presença, da nossa presença, mais do que presença, da atenção que a gente pode dar para cada uma delas, uma escuta qualificada do que a gente está ali disposto a ouvir, sempre se preocupar com o relógio que está rolando, o tempo, de uma conversa, sabe, sem o celular, porque o celular é muito bom, gente. Ele veio para poder trazer, né, a tecnologia, muitos benefícios para a gente, mas também ele pode ser um ladrão de oportunidades. A gente tem que estar atento a isso, quanto ao uso racional realmente do celular, não só para os nossos filhos, mas para a gente também. E quando a gente se coloca nessa disposição de escutar, de ouvir, de se colocar disponível, com presença, a gente entende que esses momentos vão ficar na memória e fica o mesmo. E aí eu queria te fazer uma pergunta hoje. Qual foi a última vez que você pegou e fez algo sem olhar para o relógio, na intenção, hoje não tem tempo, hoje eu vou me dedicar a isso? Quando foi a última vez? Eu não me lembro muito bem. Tirando essa do café, não me lembro muito bem. Talvez porque a gente não tenha tido tempo sobrando, né? Mas ou porque a gente talvez não achasse que aquela pessoa naquele momento ou aquilo que eu iria fazer não merecia a devida atenção. Enfim, eu queria trazer essa mensagem para você de que fazer as coisas é importante, de que a gente entregar o nosso tempo com qualidade é importante, a gente se colocar disponível a escutar é importante, da gente desenvolver pequenos gestos é muito importante, porque talvez o tempo, a forma da gente demonstrar sem o ajuste do tempo seja a forma mais bonita da gente poder expressar o nosso amor. E quero muito que a gente possa viver os nossos dias de maneira mais tranquilas, não tão aceleradas, que às vezes a gente faz tudo cobrando, na cobrança, correndo, que a gente possa ter tempo para amar, que a gente possa ter tempo para viver, a curtir os nossos dias com aqueles que a gente ama, que a gente possa organizar melhor os nossos dias para a gente não ser tão ocupadas a ponto de não perceber oportunidades ricas com demonstrações de carinho para aqueles que a gente ama, ou talvez ainda se permitir demonstrar carinho para aqueles que a gente nem tem tanta afinidade ou que a gente desconhece, fazer o amor pelo próximo. E que esses gestos que a gente possa realizar não venham somente apenas a partir de decisões importantes, mas que eles venham a partir de gestos que vão marcar o dia a dia dessa pessoa. Queria deixar essa reflexão para você, que a gente possa amar em todo o tempo, mas que, igualzinho que está escrito aqui em 1 Coríntios 13, versículo 13, capítulo 13, versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, mas estas três, mas a maior destas é o amor. Que a gente possa guardar o amor, viver o amor, transbordar o amor todos os dias para quem quiser olhar para a gente e ver que a gente é um amor ambulante andando pela face dessa terra. Um beijo grande no coração de vocês, que vocês tenham uma excelente semana. Tomara que a gente se veja segunda que vem. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.